Let us turn to 2 Samuel chapter 5 2 Samuel capítulo 5, and verse 6. versículo 6. And the king and his men went to Jerusalem against the Jebusites, the inhabitants of the land, who spoke to David, saying, You shall not come in here, but the blind and the lame will repel you, thinking David cannot come in here. Partiu o rei com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra e que os disseram a Davi: Não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão, como quem diz: Davi não entrará neste lugar. Nevertheless, David took the stronghold of Israel, that is, the city of David. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Now David said on that day, Whoever climbs up by way of the water shaft and defeats the Jebusites, the lame and the blind who are hated by David's soul, he shall be chief and captain. Therefore they say, the blind and the lame shall not come into the house. Davi naquele dia mandou dizer: Todo o que está disposto a ferir os jebuseus suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos a quem a alma de Davi aborrece. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará na casa. Then David dwelled in the stronghold and called it the city of David. Assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi. Gospel according to Luke. Evangelho de Lucas, Luke chapter 2, Lucas capítulo 2, verse 10. versículo 10. Then the angel said to them, Do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all the people. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Then let us turn to Isaiah Agora abramos em Isaías, chapter 7, capítulo 7, verse 14. versículo 14. Therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Verse 3. Versículo 3. Then the Lord said to Isaiah, Go out now to meet Ahaz, you and your Shijahab, your son, at the end of the aqueduct from the upper pool, on the highway to the fuller's field. Disse o Senhor a Isaías: Agora sai com teu filho, que se chama Um Resto Volverá, ao encontro de Acás, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. These are the verses for the moment. Esses são os versículos por enquanto. As you know that in the evening section, we are occupied with the Psalms of David. Como vocês sabem, nas sessões da noite estamos ocupados com os salmos de Davi. We try to cover some of his Psalms according to his life. E desejamos abordar alguns desses salmos à luz da sua vida. So last night, we were occupied with the formation of the throne of David. Ontem nós nos ocupamos com a formação do trono de Davi. In the very beginning, he was anointed by the Holy Spirit. Logo no princípio ele foi ungido pelo Espírito Santo. So here we find a king without throne. Naquele momento encontramos um rei sem trono. And David began with 0. Ou seja, Davi começou com 0. After 14 years later, 14 anos depois, he was anointed by the house of Judah. ele foi ungido pela casa de Judá. The house of Judah tried to do something
Holy Spirit has done 14 years ago. Com essa ação, a casa de Judá fez uma coisa que o Espírito Santo já havia feito 14 anos antes. The house of Judah did not do anything new. A casa de Judá não fez nada novo, They only do the things Holy Spirit has done 14 years ago. mas repetiram aquilo que o Espírito Santo havia feito 14 anos antes. However, from the anointing to the throne, Contudo, da unção até o trono, it took 14 years. levou 14 anos. From one wilderness to another wilderness. E ele vagueou de um deserto a outro deserto. He has been chased by his enemy from one cave to another E cave. ele foi perseguido pelos seus inimigos de uma caverna a outra caverna. We know that how those 14 years. E conhecemos e sabemos como esses 14 anos. And David the king was wandering in the wilderness. E Davi teve que peregrinar pelo deserto. He should live in the palace atmosphere. Ele deveria viver numa atmosfera do palácio, But then we discover he was wandering in the wilderness. mas nós o encontramos vagueando pelo deserto. Without cross, without crown. Sem cruz não há coroa. It took 14 years Foram necessários 14 anos for David to be on the throne. para que Davi ascendesse ao trono. But this is only the part of the story of throne of David. Mas essa é simplesmente uma parte da história do trono de Davi. And last night we know that he has to wait for another 7 years. Ontem à noite mencionamos que ele ainda precisou esperar outros 7 anos For the whole house of Israel, anoint him até as que, the king. até que toda a casa de Israel o ungisse como rei. For that 7 years, Para esses 7 anos, definitely some part of the life of David did cast some dark shadow upon people of Israel. a razão desses 7 anos é porque parte da vida de Davi, de alguma maneira, jogou uma sombra sobre o povo de Israel. Somehow they have mixed feeling about David. E eles talvez tivessem certas incertezas com respeito a ele. After David waited for 2 years, Depois que Davi aguardou 2 anos, when one of the sons of Saul died, e quando um dos filhos de Saul morreu, now that ought to be the time for the people of Israel, whole house of Israel, to anoint him as the king. a gente imagina que esse seria o momento em que toda a casa de Israel o ungisse como rei. But he has to wait for another 5 years. Mas o fato é que ele precisou esperar outros 5 anos. Finally, E finalmente, when they anoint him as a king, quando eles o ungiram rei, not because their problem is solved, o fizeram not because their problem is solved, não porque o problema havia sido resolvido, not because their doubt has been removed, não porque eles deixaram de ter dúvidas, because of the word of the Lord. mas é porque a palavra do Senhor Arise, foi aquela: levanta-te anoint him, e unge, the one. Who is the one? porque este é ele. Who is the one according to God's heart? Quem é aquele de acordo com o coração de Deus? And then when you study the First Chronicles, E ao estudarmos o primeiro livro de Crônicas, you find the whole house of Israel. encontramos que toda a casa de They Israel, came to Hebron, eles foram até Hebron anoint him as the king. e ali o ungiram rei. Not only that, Além disso, they took every tribe took their army with them. todas as tribos levaram consigo seus exércitos. They just not did some lip service. Eles não fizeram prestaram uma homenagem de lábios, de They boca. just not with their mouth saying that we anoint you as a king. Ou seja, não o ungiram só de palavras, de língua, de boca. So they devote the best, the cream of their tribe. Mas eles dedicaram o melhor que cada tribo tinha. And life so matured. A vida estava tão madura. Now they are able to go to the battlefield. Eles foram capazes de ir até o campo de They batalha are able to represent the tribe to overcome the enemy. e foram capazes de representar as tribos para vencerem o inimigo. So now they gather all their army together. Então eles reuniram todos os exércitos Put them under the feet of e David. trouxeram os exércitos debaixo dos pés de Davi. From now on, David is able to command over them. E dali em diante, Davi foi capaz de comandá-los. So thank the Lord. Graças a Deus. Finally, we know that David was on the throne. Finalmente encontramos Davi no trono. Now he indeed the prince over his inheritance. E verdadeiramente agora ele é o príncipe sobre a sua herança. Now his inheritance cannot just the tribe of Judah.
A herança de Deus não é apenas a tribo de Judá. His inheritance covers all the people of Israel. A herança de Deus inclui todo o povo de Israel. So David only became the prince of his inheritance. Então, Davi se tornou o príncipe sobre a herança de Deus When the house of Israel anointed him as the king. somente quando toda a casa de Israel o ungiu como rei. So last night we end up here. Foi nesse ponto que terminamos ontem à noite. But tonight we will go one step further. E hoje à noite desejamos prosseguir dando mais um passo. Now after 21 years, Depois de 21 anos, eventually David has a throne. finalmente Davi tinha o trono. Not only throne, also the crown. Não apenas o trono, também a coroa. Remember, it took 21 long years. Mas não se esqueça que levaram 21 longos anos para chegar ali. Definitely it take a dominant part of the prime life of David. Esse período de tempo é muito significativo dentro dos melhores anos de Davi. But that's the way of the formation of the throne of David. Mas esse é parte do processo, esse é o processo da formação do trono de Davi. It was not so with the throne of Saul. Não foi assim com o trono de Saul. You don't find any process there. Não encontramos qualquer tipo de You processo don't ali. find reformation there. Não encontramos reforma ali. As long as the head of Saul is above everyone else. Então logo a cabeça de Saul se sobressaia dos demais, He ascend to his throne immediately. ele imediatamente ascendeu ao trono. So there's no process. Então não houve processo, There's no growth. não houve There's crescimento, no way, no work of God with that work. não houve a mão de Deus nessa obra, nesse movimento. And because the throne of Saul represents the throne of this world. E o trono de Saul assim representa os tronos deste mundo. That's also try to explain to you what happened to the northern kingdom. Isso também explica o que aconteceu com o Reino do Norte. Because there were 9 dynasties in the northern kingdom. Havia 9 dinastias no Reino do Norte. Now remember, how these 9 dynasties were formed. Agora lembre-se como essas 9 dinastias foram formadas. As long as you have a fist bigger than your enemy, Então logo você fosse mais forte do que o seu inimigo, you can usurp the throne você poderia usurpar o trono by force. pela força. Now that won't take too long. Isso não vai levar muito tempo. That won't take 21 years. Isso certamente não levará 21 anos. At the most 21 months. Talvez 21 meses. But no matter what, Mas não importa. in a very short period, Em um período muito curto, one dynasty after another dynasty. dinastia após dinastia. So what the difference between the northern kingdom and the southern kingdom? Qual é a diferença que há entre o Reino do Norte e o Reino do Sul? In the southern kingdom, there is only one throne of David. No Reino do Sul há apenas um trono, o de Davi. When that throne is formed, Quando esse trono é formado, you discover Solomon sit on that throne. você percebe que Salomão se assentou nesse trono. Hezekiah the king also sit on that throne. Ezequias, o rei, também se assentou no trono. Even the Messiah, the king, the coming king also will be sitting on the throne of E David. até mesmo o Messias, o rei vindouro, haverá de se assentar nesse trono. So in other words, Em outras in palavras, God's eyes, aos olhos de Deus, he only make one throne. ele produz apenas um trono. It takes time. Leva tempo, It takes the patience of God. leva a paciência de Deus. He worked in the life of David. Ele trabalhou na vida de Davi. Finally, we see that throne of David is formed. E por fim, o trono de Davi foi formado. However, up to last night, Contudo, até ontem, we did not exhaust all the story of the throne of David. nós não exaurimos todas as histórias referentes ao trono de We Davi. even haven't come to the last stage of the throne of David. Nós sequer chegamos ao último estágio da formação do trono de Davi. Because then you discover God was do some further work in the life of David. Porque o fato é que Deus ainda precisava fazer mais um trabalho na vida de Davi. Think about it. Now the throne is in Hebron. Pense assim, o trono está em Hebron. In the beginning, No princípio, now
No doubt, only the house of Judah anointed him. No início, apenas a casa de Judá o ungiu. But now he became the king of the whole Israel. Mas finalmente ele se tornou rei sobre todo Israel. But at that time, capital was Hebron. A capital naquela época era Hebrom. If you look for the throne of David, Se você procurar o trono de the Davi, throne of David was in Hebron. o trono de Davi estava em Hebrom. So for that reason, Por essa razão, God had to do something much more. Deus precisava fazer além. When you talk about throne of David, Ao falarmos do trono de Davi, it cannot be the throne of David in Hebron. não pode ser o trono de Davi em Hebrom. Something still lacking. Alguma coisa falta ainda. Yes, on the one hand, Sim, por um lado, David was the prince over his inheritance. Davi era príncipe sobre a herança de Deus. He was able to rule over his people everywhere. Ele era capaz de reinar sobre o povo de Deus em todo lugar. But no, in God's eyes, Mas aos olhos de Deus, there is only one place. havia apenas um lugar. Now, when David sat on his throne in that very place, Quando o Davi se assentasse no trono naquele lugar, now this is defined as the throne of David. aí sim é o que chamamos e definimos como trono de Davi. Do you see that? Você vê For that isso? reason, Por and essa God razão, had to do further work with the life of David. Deus precisou trabalhar mais com a vida de Davi. So then we read in chapter 5 of 2 Samuel. Então foi assim que lemos no capítulo 5 de 2 And de the Samuel. king and his men went to Jerusalem against the Jebusites. What is that, brother? The chapter 6. yeah. Ok, versículo 6 do capítulo 5 de 2 Samuel. Partiu o rei com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus, The inhabitants of the land. que habitavam naquela terra. What does that mean? O que isso At significa? that time, Jerusalem was still in the hand of Canaanites. Que Jerusalém naquela época ainda estava nas mãos dos jebuseus. Now you remember the story of Jerusalem. Você se lembra da história de Jerusalém? Even when Joshua led his people into the land. Até mesmo quando Josué introduziu o povo na terra, Now, he dared not to enter into any fortified city. ele não ousou entrar em nenhuma cidade fortificada. In that long day of Joshua. Naquele longo dia de Josué, And through the wisdom from heaven, e por meio da sabedoria que veio dos céus, Joshua was able to endure those snakes from the cave. Josué foi capaz de incitar as pessoas escondidas nas cavernas a saírem. You find the army of Jerusalem from the fortified city of Jerusalem. E você vê que o exército lutou da cidade fortificada de And Jerusalém. Hebron, also you find the army from Hebron. E também encontramos ali os exércitos de Hebrom. And also army from Lachish. E também os exércitos em Laquis From army of Eklan. e de Ekland. But anyway, you find the 5 armies. Então encontramos ali 5 exércitos No longer stay in their fortified city. que não mais estavam e ficavam e permaneceram nas cidades fortificadas. Now, if they remain in the city, Porque se eles tivessem ficado lá, there is no way for Joshua to conquer them. não haveria qualquer jeito de Josué conquistá-los. Because at that time, Porque naquela época, don't forget, Canaanite, they are very civilized. os cananitas eram muito civilizados. Because their city all fortified. Todas as suas cidades eram fortificadas. Now, take one of the Philistine city as example. Por exemplo, pegue uma cidade dos filisteus. A place called Ashkelon. É o Escalon, a Now, cidade you chamada remember Escalon. how Philistine took the head of Saul traveling through the 5 cities. Então vocês lembram como que os filisteus pegaram a cabeça de Saul e percorreram com ela essas 5 cidades. So one of the cities, Ashkelon. E uma dessas cidades é Escalon. Now, even today, if you visit Ashkelon, Hoje mesmo, se você for a essa cidade, you are able to enter into the city, você é capaz de adentrá-la and then you will find an arch gate. e você encontrará um arco, uma porta de entrada aqui na forma de um arco. Even today, you know that that's a fortified city. Então hoje é capaz de sabermos que aquilo era uma cidade fortificada. If you want to conquer that city, Se você desejar conquistar essa it cidade, takes lots of force. você precisa de muita força. You need lots of Você sacrifice precisa de muito sacrifício in order to become very successful. para se tornar bem-sucedido. But then one question. Então perguntamos, When you see that arch structure, ao contemplar aquela estrutura em arco, everybody knows that. todo mundo sabe That represents the invasion of Roman Empire. que isso representa a invasão do Império Romano. In other words,
The whole world learned this structure from Roman Empire. Em outras palavras, eles aprenderam aquelas estruturas lá do Império Romano. And to our E surprise, para nossa surpresa, even when Roman Empire was born, até mesmo quando nasceu o Império in the Romano, time of Joshua, nos tempos de Josué, remember at that time, naquela época, so-called fortified city, aquelas the fortified, fortified, yes, okay. fortified. Então, as cidades fortaleza. Now, remember this city, some of them really with this such arch structure. Todas essas cidades tinham estruturas como essas na forma de arco. So we thought that it must be they learned from Roman Empire. Então a gente imagina que eles aprenderam aquilo dos romanos. Now, archaeology is able to tell us Mas os arqueólogos nos dizem the reverse is the truth. que a verdade é o oposto. In other words, Em outras palavras, it was a Roman Empire who learned from Canaanites. foi o Império Romano que aprendeu aquilo dos cananeus. So now you can imagine, Imagine, within one long day of Joshua, ao longo daquele longo dia de Josué, somehow those army came out from the fortified city. aqueles exércitos saíram dessas cidades fortalecidas. And the people of Israel tried to chase their enemies E então Israel perseguiu seus inimigos. because God promised them, Deus lhes prometeu as long as you set the sole of your feet upon this land, que onde quer que pise a planta do vosso pé sobre all essa become terra, your possession. aquilo será seu. So how did they possess the land? Então, como é que possuíram a terra? While they are chasing their enemy, Enquanto eles perseguiram seus inimigos. that's how they were well trained in the wilderness for 40 years. E eles foram treinados para isso lá no deserto por 40 anos. But by doing so, E ao fazerem assim, before the enemy enter into the cave, até mesmo que os inimigos conseguissem se refugiar nas and cavernas, Joshua prayed for a long day Josué orou por um dia longo and to accomplish his work. para conseguir completar a sua obra, That's seu trabalho. exactly what happened. E foi isso que aconteceu. In one long day of Nesse Joshua, longo dia de Josué, before the enemy enter into the fortified city, antes que o inimigo fosse capaz de entrar naquelas cidades fortalecidas, their fortaleza, major force were cut off. então a sua força foi cortada. And then they discovered 5 kings in one cave. E eles encontraram 5 reis dentro de uma única caverna. When the army of Joshua put their feet upon the neck of their enemy, E quando os exércitos de Josué puseram seus pés sobre o pescoço desses inimigos, the Bible said it is sunset. a Bíblia diz que então o sol se pôs. Now, when sun stands still in the sky, Agora, quando o sol se mantém quieto no céu, how do you measure the time? como que você é capaz de medir o tempo? Today we measure time through sundial. É, Sundial. é possível medir o tempo por um relógio de sol. Now, when sun casts a shadow upon the sundial, Quando o sol então projeta a sombra nesse relógio de you sol, measure the shadow of the sun. você mede o tamanho da sombra. Then you know the time. Então você saberá o tempo, So a if hora. sun stands still, where is the way? How do you know it's a long day of Joshua? Agora, se o sol parou, como saber que foi um longo dia para Josué? But you know very well. Você sabe bem, The time always measured by movements. o tempo é medido também por movimento. Sun stands still, O sol ficou quieto, but the army of Israel still march on. mas os exércitos de Israel estavam em marcha. After they finished their mission, Quando eles concluíram a sua missão, they went back to Gibeon. voltaram a Gideão Then they discovered e descobriram. it took one day to accomplish it. Voltaram para Gileade e aí descobriram que eles tinham gasto um dia inteiro. So by this way, Dessa we know maneira, that after one long day of Joshua, sabemos que depois desse longo dia de Josué, and then you see that how Joshua accomplished his mission. vemos como Josué conseguiu completar a sua obra Just one day. em um dia. However, it took another 7 years Mas levou outros 7 anos to conquer the land. para completar a conquista da terra. 1 or 2 days, 1 ou 2 dias the major force is cut off. foram cortadas as forças principais, But it still takes time. mas ainda levou um tempo. That's why you study the book of Joshua. Por isso estudamos o livro de Josué. It takes 7 years. Finally, for
people of Israel inherit the land. E ali percebemos que foram gastos 7 anos para que finalmente toda a terra fosse conquistada. But you notice that one thing. Você observou uma coisa? In the time of Joshua, No tempo de Josué, he did not take city of Jerusalem. ele não tomou a cidade de Jerusalém. City of Jerusalem remained in the hand of Canaanites. A cidade de Jerusalém manteve-se nas mãos dos cananeus, It is preserved for David. porque aquilo foi reservado para Davi. Who can conquer city of Jerusalem? Quem pode conquistar a cidade de Jerusalém? Not even Joshua. Nem mesmo Josué. Joshua shied away from taking the city. Josué desistiu de conquistar essa He cidade. knew it very well. Ele sabia muito bem, Because that city is well fortified. porque aquela cidade era muito bem fortificada. So now, after David became the king over the whole house of Israel, Depois que Davi se tornou rei sobre toda a casa de Israel, he should be very happy to rule over his people from Hebron. ele deveria ficar feliz em poder governar sobre todo o povo lá de Hebron. But that's not God's will. Mas essa não é a vontade de Deus. In God's will, Na vontade de if you Deus, look for the throne of David, se você procurar pelo trono de Davi, remember there's only one place on this planet, lembre-se, há apenas um lugar neste planeta. and you have to take that place. E aquele lugar precisa ser conquistado. When you take over that E place, quando você conquista esse it lugar, means that you have to overcome that city. significa que você venceu essa In cidade. other words, you have to become the overcomer. Ou seja, você precisa se tornar o vencedor. You have to become the conqueror. Você tem que se tornar o conquistador. Remember, that's the work not even Joshua has done. Agora lembre-se que esse trabalho sequer Josué pôde fazer, It has been reserved for the work for David. porque essa obra foi reservada para Davi. Because who has conquered the city? Quem conquistou a cidade? Then he will find it's a stronghold of Zion. Quem conquistar a cidade ia descobrir que ali era a fortaleza de And Sião. then Zion is born. E então Sião nasceu. Now, why you find the word Zion in the Bible? Por que encontramos essa palavra Sião na Bíblia? Why the Bible sometimes use a term called controversy of Zion? Por que encontramos essa expressão, a controvérsia de Sião? Why? Because that's something to do with God's purpose. Porque isso tem a ver com o propósito de Deus. This is not the will of David. Essa não é a vontade de If Davi. David want to be on his throne, Se Davi quisesse estar sobre o seu not trono, his will, não é a sua vontade, but God's will. mas teria que ser a vontade de Deus. It is true. É verdade. Conquer Jerusalem A fim de conquistar Jerusalém, is very difficult. isso é muito difícil. But remember, now David became the king over Israel. Davi se tornou rei sobre Israel. So the first thing after he was on the throne, Então, a primeira coisa, depois que Davi ascendeu ao trono, they have to overcome the city of Jerusalem. é que eles precisavam conquistar a cidade de Jerusalém. Why? Por quê? Because somehow Jerusalem is connected with the heart of God. Porque a cidade de Jerusalém está conectada ao coração de Deus. In Zechariah chapter 1, Em Zacarias capítulo 1, you do find a phrase, ali encontramos uma frase. and God said, Deus disse: I'm zealous for Jerusalem and Zion. Eu sou zeloso por Jerusalém e por Sião. In other words, I'm very, very hot. Em outras palavras, eu estou muito fervoroso. Laodicea is neither hot nor cold. Laodiceia não é nem quente nem frio. But remember, in this matter of Zion or Jerusalem, Mas com respeito a essa questão de Jerusalém e de Sião, somehow you touched the heart of God. de alguma maneira nós tocamos o coração de Deus. So remember, even we are called to be like David. Ainda que tenhamos sido chamados para sermos como Davi, Even we are called to be parents in a family. ainda que somos chamados para sermos pais e mães em We are casa, called to be the leaders in the church. ou sermos líderes na igreja, But brothers, do not be satisfied just because you are leader. não se satisfaça apenas com o fato de ser líder. Remember, somehow you have the one heart with God. De alguma maneira, o seu coração precisa ser um com o coração de Deus. If God's heart is with Zion, E se o coração de Deus está em Sião, no matter what is the price, não importa qual seja o preço, and David is willing to pay that price.
Davi estava disposto a pagar esse preço. That's the formation of the throne of David. Essa é a formação do trono de Davi. Throne of David means this. O trono de Davi significa: You will never be satisfied by ruling over your people from Hebron. que você jamais estará satisfeito em governar sobre o povo desde Hebron. Anywhere lack in the will of God. Qualquer coisa menos do que a vontade de Deus, Even it is heaven. ainda que seja céu. Brothers and sisters, we have to learn one secret. Precisamos aprender um segredo. Now, if God's will Se for a to vontade de make Deus, Zion as the capital of Israel. fazer de Sião a capital de Israel, If it's God's will. se for a vontade de Deus, Now, the throne of David ought to be in Zion. então o trono de Davi precisava estar ali, em Sião, Nowhere else. e não em qualquer outro lugar, Not even Hebron. nem mesmo em Hebron. Hebron was only the beginning. Hebron foi apenas o But princípio, God's end is Jerusalem. mas o fim de Deus é Jerusalém. So it's not everywhere you can become the king. Então, você não pode ser rei em qualquer lugar. And then we ask, why Zion? Agora, por que Sião? Now, how the city of Zion was born? Como é que nasceu essa cidade de Sião? And very interesting. É muito If you interessante. trace back the life of David, Se você rastrear a vida de Davi, then you discover when you study the story of Goliath and David, você verá que, ao estudar a história de Davi e Golias, you study the story of victory of David você estudará a história de vitória de Davi and how people compare David and Saul. e como as pessoas acabaram comparando Davi com Saul. No wonder it makes Saul very jealous. Não é de admirar que Saul ficou com tanta inveja. But remember, today we only see the victory of David Mas hoje nós vemos apenas a vitória de Davi in the valley of Elat. naquele vale de Elat. Now, valley of Elat is the valley which connects Bethlehem and Gath. Esse vale conecta Belém a Gate. Now, in Bethlehem, you have David. Então aqui em Belém você tem Davi. Gath, you have Goliath. Em Gate você tem Golias. So now in the middle of the valley, Aqui no meio desse vale and you find that Goliath met David. foi onde Golias se encontrou com Davi. That was the battlefield. Ali foi o campo de batalha. So finally, we know that how David has won the victory. E sabemos como Davi venceu aquela vitória. But sometimes we are not very careful. Mas às vezes nós não temos cuidado. Sometimes we think that David could conquer Zion Às vezes achamos que Davi poderia conquistar Sião, as if by accident. como assim, por acaso. No. Mas não. The foundation of his victory A fundação, o fundamento, a base da sua vitória always can trace back to the victory in that valley. pode ser rastreada a vitória dele naquele vale. Now, only problem for us is when we study Bible, we do it very quickly. O nosso problema é que ao estudarmos a Bíblia o fazemos de forma muito rápida. Now, there are three things about Goliath. Agora, há 3 aspectos a respeito de Golias. Where are these three things go to? Aonde que vão essas 3 coisas? And we know that the armors of Goliath. Sabemos da armadura de Golias. David put it in his tent. E Davi levou para sua tenda. That we know. Isso que sabemos. And then he cut off the head of Goliath. Aí ele cortou a cabeça de Golias. Where did he take his head to? E para onde levou a cabeça de Golias? To your surprise, Para sua surpresa, at that time, naquela época, it was David who took the head of Goliath foi Davi quem tomou a cabeça de Golias all the way to Jerusalem. e levou até Jerusalém. We do not know what happened, Nós não sabemos o que houve, but only thing we know, mas o que sabemos he took the head of Goliath. é que ele tomou a cabeça de Golias. Probably Goliath was the hero, the king of the earth at that time. Possivelmente Golias era o herói do mundo naquela When época. the people of Jerusalem
E quando o povo de Jerusalém, when they saw the head of Goliath, ao contemplar a cabeça de Golias, and when they see that in the hand of David, e quando viram aquela cabeça nas the mãos de head Davi, of Goliath, a cabeça de Golias, now, brothers and sisters, probably from that time on, possivelmente a partir daquele momento, they knew it very well. eles já sabiam muito bem Sooner or later, que cedo ou tarde, David will conquer the city. Davi conquistaria a So from cidade. that time on, E daquele momento em diante, arm the city. eles armaram a They cidade, build the city eles construíram a cidade for more than 14 years. por mais de 14 anos. Think about it. It really make it good, even more. It make it a very stronghold. E então a cidade de Jerusalém ficou ainda mais fortalecida. So it is called the stronghold of Zion. Por isso é chamada da fortaleza de Sião. That city must be invincible. Então é uma cidade invencível. No matter who will never take the Não city. importa quem seja, não vai conseguir vencer essa cidade. Remember, very possible. É bem possível Because David took the head of Goliath. que pelo fato de Davi ter tomado a cabeça de Golias, We only told that he took the head to Jerusalem. nos é dito apenas que ele tomou essa cabeça e levou até Jerusalém. We don't know what happened later. Não sabemos nada além disso. But now when you come to 2 Samuel chapter 5, Mas ao chegar aqui em 2 Samuel capítulo 5, and then you discover they really well fortified the whole city. descobrimos que eles haviam fortalecido muito essa cidade. They know who is David. Eles conheciam quem era Davi They know David is coming. e sabiam que Davi estava a For caminho, many years they are preparing for the coming of e David. por muitos anos se prepararam para a chegada de Davi. But after 14 years, E depois de 14 anos, after maybe 20 years, talvez depois de 20 anos, now whole city become invincible. essa cidade se tornara invencível. So now they said, E eles disseram: we don't have to put regular army on the city gate. nós não precisamos colocar os exércitos ali nas muralhas Não, da on the city cidade. wall. Naquela muralha da When cidade. David is approaching the city, Quando Davi se aproximasse dessa cidade, David did not see any regular army. Davi não viu nenhum exército comum. All David saw was the blind and the lame. Mas tudo que Davi viu foram os cegos e os coxos. In another words, Em outras palavras, don't come to the city. olha, não vem para essa cidade não. We will defeat you by the blind and by the lame. Até os cegos e os coxos serão capazes de vencê-lo. If you can conquer the blind and the lame, you will conquer us. Se você conseguir vencer os cegos e os coxos, então você conseguirá Do you vencer see essa the cidade. connection here now? Será que você consegue ver a conexão? When David really overcome Goliath, Quando Davi venceu Golias, he already laid the foundation ele já havia estabelecido a base for the victory over Zion. para a vitória lá em Sião. So we have to remember Precisamos lembrar that's what happened at that time. que foi o que aconteceu. And another question, another thing. Outra coisa, There are three things: há três coisas: the head, a cabeça, the armor, a armadura and also the sword. e também a espada. So where did he bring that sword? Para onde ele levou a espada? And later, when we study the Bible, Ao estudar a Bíblia, now one day when David fled for his life, descobrimos que um dia, quando Davi fugia para salvar sua vida, ele estava com fome. so he went to a place called Nob, Ele foi para um lugar chamado Nope, where the tabernacle is. onde estava o tabernáculo, So he asked the priest for something to eat. e pediu ao sacerdote algo para comer. And then, remember, that's how David did after he killed Goliath. E foi isso que Davi fez depois que ele matou Golias. He put the head in Jerusalem, Ele pôs a cabeça em Jerusalém, but he put his sword near Jerusalem. mas colocou a espada dele próximo a Jerusalém. Where is Nob in the Bible? Onde que está Nob na Bíblia? Nob simply means today's Mount Olive. É o Monte das Oliveiras de hoje. You know, in Jerusalem, Em Jerusalém you have a mount called Mount Moriah. existe o Monte Moriá, Mount Moriah parallel to Mount Olive. e esse Monte Moriá está paralelo ao Monte das So there's Oliveiras. valley in between. Entre os dois há um vale. So these two mountains are always north and south
word. E esse vale corre do norte para o sul. So now you can understand. Agora você compreende. Now, if you stand on the Mount of Olives, Se você ficar em pé do lado do Monte das you are Oliveiras, able to have the whole view of Jerusalem. você consegue enxergar toda a cidade de Jerusalém. Now, when Titus Quando Tito surrounded the whole Jerusalem, rodeou a cidade de Jerusalém, he put his army simply at the old place called Nob. ele colocou o seu exército nessa parte que exatamente no Monte das Oliveiras chamado Nope. Most likely it's today's Hebrew University. Possivelmente o lugar de hoje tem uma universidade hebraica ali. So today we know that Hebrew University was sitting on the Mount of Olives. Então sabemos hoje que essa universidade ela está no lugar do Monte das Oliveiras. At that time, the tabernacle was there. E naquela época o tabernáculo estava ali. And remember, after the victory, Depois da vitória, one thing for sure, uma coisa é certa, and David traveled to Jerusalem. Davi foi até Jerusalém. Remember, he has been anointed by the Holy Spirit. Ele havia sido ungido pelo Espírito Santo. So now he's supposed to be the king over his inheritance. E, portanto, ele deveria ser o rei, o príncipe sobre a sua herança. Even he has to wait for another 40 years or 21 years. Ainda que ele tivesse que aguardar 14 ou 21 anos, He already prepared the work. ele já havia preparado o He trabalho. already started the victorious work. Ele já havia iniciado essa obra de He vitória. already laid the foundation. Ele já havia lançado a base. So he put the head in Jerusalem. Então ele colocou a cabeça em Jerusalém He put the sword of Goliath in Mount of Olives. e colocou a espada de Golias no Monte das So Oliveiras. finally was hiding in the tabernacle. E finalmente essa espada estava ali And escondida no finally tabernáculo. David got that sword. E ele a tomou de volta. So remember, brothers, when we talk about victory of Goliath, Quando falamos da vitória de Davi, sometimes we have to ask, precisamos perguntar: now where is his head? onde é que está a cabeça de Golias? Where is his sword? Onde está a espada de And Golias? where is his armor? E onde está a armadura de Golias? So who own the three things? Quem é que possui essas três coisas? Who can claim the complete victory? É aquele que pode reivindicar a vitória But completa. don't forget, not only the victory, but that time, Não apenas a vitória naquela época. that victorious life Aquela vitória não é uma vitória apenas, é uma will vida. pave the way. E ela pavimentará o caminho, Finally, David entered into the city. de modo que Davi pôde, ao final, entrar na cidade. But you know it's impossible. Mas você sabe que isso parecia Because ser the impossível. enemy simply put the blind and the lame on the city wall. E o inimigo lhes colocou simplesmente os cegos e os coxos nas paredes, além dos muros. You are not able to come in. Como que dizendo, olha, você vai ser incapaz de Now, entrar if you aqui. learn the history from Roman Empire, Se você aprender a história lá do Império Romano, if you have a strong army, se você tiver um exército forte, now you know how to use some kind of weapons. você sabe utilizar as armas. You are able to hit the gate. Você sabe atingir aquela porta, aquele portal. By the oscillation of the wooden column. Então você pega aquele cilindro de madeira e balança Finally, it will break the gate. e você bate com ele no portão, acaba abrindo Finally, it will break the city. e você poderá entrar na cidade. That's how we all learn from Roman Empire. Nós aprendemos isso estudando o Império Romano. That's how they enter into the city of Jerusalem. Assim entraram na cidade de Jerusalém. That's how they enter into the city of Masada. Assim entraram na cidade de Massada. Remember, that's the way you conquer the city. É assim que se conquista uma cidade. But if David conquered that way, Mas se Davi conquistasse dessa forma, there must leave some wounds, some hurt with the city. eles talvez tivesse que machucar a cidade, You somehow destroy the wall. porque você teria que destruir a parede, Sometimes o you muro. destroy the gate. Você destruiria o portal. Sometimes you destroy the life of people. E às vezes você teria que matar algumas pessoas. But brothers, David was a complete conqueror. Mas Davi era um conquistador completo. Finally, the gate is open. Finalmente, o portão se abriu.
You don't find any destruction on the part of the wall. E não há qualquer destruição no muro. You don't find any destruction on the E gates. também não há qualquer destruição naquele portal. You don't find anyone who bleed on the battlefield. E ninguém estava sangrando no campo de batalha. And that gate is open. E assim foi que o portão se abriu. And David was able to open the gate within the city, not outside the city. E Davi foi capaz de abrir o portão do lado de dentro da cidade, não do lado de fora. Anyone who can do that, Quem puder fazer isso, anyone is in that level of victory, qualquer pessoa que esteja nesse nível de vitória, he must sit on the throne of David. é essa pessoa que deve se assentar no trono de Davi. Zion always represents the principle of overcomers. O Sião sempre representa o princípio dos vencedores. You have New Jerusalem, Existe a nova Jerusalém, but you do not have New Zion. não existe a nova Sião, Because Zion is always new. porque Sião é sempre novo. Because Zion represents the principle. Sião representa um princípio Without bloodshedding, que não envolve derramamento de sangue, without destruction, que não envolve destruição. somehow the city surrendered. De alguma maneira, a cidade teve que se render, You are able to open the gate inside the city. porque você foi capaz de abrir o portão por dentro. Tell me, Diga-me, read your history. leia a história. Read the history of Roman Empire, Leia a história do Império Romano, even Assyrian Empire. até mesmo os assírios. That's how they conquer Lachish. Foi assim que eles conquistaram Laquis. Now today, if you visit Lachish, Se você for hoje em Laquis, you still find the trace of that. You still can find something there. é possível encontrar coisas ali. And then they will climb the wall. Então você por ali percebe que eles subiram o muro Even they conquer the city. e conquistaram a cidade. But remember, with such a conquering, Mas com tal conquista, definitely is bloodshedding. haveria derramamento de sangue. And more than that, E além disso, because after fear battles, depois de uma batalha tão ferrenha, many diseases. há muitas doenças. Do you understand? According to archaeological discovery, De acordo com os arqueólogos, they were able to find some archaeological remains eles foram capazes de encontrar coisas nesse sítio to arqueológico tell us in that battle with Lachish que revelam que naquela batalha em Laquis, and many Assyrians' army, they got a heavy, horrible disease. que muitos daqueles soldados assírios pegaram uma doença horrorosa. So finally, they tried to conquer the city of Jerusalem, Finalmente tentaram conquistar Jerusalém, and God intervened. mas Deus interveio, Next day, you find so many people die in the battlefield. porque no dia seguinte tantas pessoas haviam morrido na batalha. Now, the interpretation is very simple. E a interpretação é simples. Definitely it's God's miracle. Certamente foi um milagre de Deus. But on the other hand, Mas por outro lado, it is the surrounding of the Jerusalem after the fear battle in Lachish. trata-se do problema de rodear Jerusalém depois da batalha de Laquis. The army already had that disease in their body. E o exército já estava doente. Finally, when they besieged the city of De Jerusalem, forma que quando eles rodearam, cercaram a cidade de a Jerusalém, miracle happened. o milagre aconteceu. So, my brothers and sisters, Irmãos, remember, in order to conquer Lachish, lembre-se que para conquistar Laquis, much blood, muito sangue, much destruction, há muita destruição, much disease. há muita doença. And that's so the defeat factor of Assyria. E esse foi o fator da derrota da Síria. That's how Jerusalem was wonderfully protected E foi in a- the time of Hezekiah. E foi assim que Jerusalém foi protegida de forma maravilhosa nos dias de Ezequias. So do you understand? Você compreende? And can you find a king, a conqueror in history Você pode encontrar algum conquistador na história without destruction, que não tenha feito destruição, without blood and que não shed tenha blood, derramado sangue and from within the gate is open. e que tenha aberto o portão pelo lado de dentro? This is the conqueror God was looking for. É um conquistador assim que Deus procurava. But now, how do you explain that? Agora, como explicar isso? Today,
archaeologists will have much to say. Hoje os arqueólogos têm muito a dizer. Because they had discovered many things. Eles Just encontraram- according to what the Bible describes. Eles encontraram muitas coisas de acordo com a Bíblia. And then David said, Davi disse: now anyone who can take the city, qualquer um que possa tomar a cidade he will become chief. se tornará chefe. But only David knew the way. Mas somente Davi conhecia o caminho. Why? Por quê? As a shepherd, Como um pastor, he was very observant. ele observava muito bem. During the nice weather, E durante a noite, he knew that in case, now when the storm comes, how I'm going to lead, how I'm going to protect my sheep. quando o tempo estava bem, ele pensava assim: como proteger as ovelhas quando vier a tormenta? So in the bright daylight, Então, durante o dia, when you see the ocean in view, quando você vê o oceano, when you see the grass, green grass in view, quando você vê o pasto you verde, never think about the storming day. você nunca para considerar o dia da But tormenta. that's not so with David. Mas não foi assim com Davi. David was not good shepherd and also not only shepherd, also good shepherd. Davi não foi apenas um pastor, ele era um bom pastor. When he was shepherding his sheep during the wonderful day, Quando ele guardava as ovelhas durante um dia de bom he tempo, already prepared for them in case they have to go through the storm. ele se preparava em caso eles precisassem, fugir da tormenta. So he has found one cave after another. Então ele encontrou uma caverna após outra caverna após outra One caverna. of the caves called Cave Adullam. E uma dessas cavernas chama de Adulão. Brothers and sisters, in the very beginning, No princípio, David only thought about his inheritance. ele só pensava na sua herança. David only thought about the sheep. Ele estava pensando nas ovelhas. In case of storm, where do they hide? No caso de uma tormenta, onde é que eu escondo as minhas ovelhas? Because he was so faithful Mas por ele ter sido tão fiel to his father's inheritance, para a herança do seu pai, he never thought that ele nunca pensou, nunca imaginou one day that Adullam cave is designed for himself. que um dia aquela caverna de Adulão se tornaria útil para si mesmo. So the same thing. O mesmo You can imagine acontece when David was a good shepherd quando Davi era um bom pastor. during wonderful day. Durante um dia bonito, He was thinking of in some storming day. ele considerava o que aconteceria se viesse a How tormenta. I'm going to protect my inheritance. Como é que eu vou guardar, proteger a minha herança? So he was busy. Então ele se manteve He ocupado was busy assim. looking for good caves. Ele estava ocupado procurando por boas He only cavernas. thought about the cave for my sheep. Ele na época preocupava-se apenas com as ovelhas, He never knew that one day mas ele não imaginava que um dia that cave is for himself. aquela caverna seria usada por ele mesmo. So you can imagine David was a person who was so observant, so careful. Então você pode imaginar, Davi realmente era um bom observador. More than one time, I believe. Por mais de uma vez, eu creio, He must have visited Jerusalem. ele deve ter visitado Jerusalém. He knew Jerusalem was a rock, piece of rock. Ele sabia que Jerusalém era um pedaço de rocha. As a shepherd, E como um pastor, he knew it very well. ele conhecia muito bem Underneath the bedrock of a rock, que debaixo de uma dessas grandes pedras, most rochas, likely it is the water system. certamente havia um sistema de águas. It is hidden water system. É um sistema de águas oculto. How did he know? Como que ele He sabia? learned from when he was a shepherd. Ele aprendeu isso certamente quando era pastor. He wanted to find out the water source for his sheep. Ele procurava fontes de água para suas ovelhas. Now, if you face a rock, Se você olhar para uma pedra, uma now you rocha, know that somehow underneath the rock there must be a hidden water system. talvez você não veja nada, mas ele sabia que devia ter algum sistema de águas escondido por debaixo. It was very true. E era verdade. There is a spring called Gihon Spring. Então há essa fonte chamada de Gihon. Now everybody knows that. Todo mundo sabe The isso. source of water in the city of Jerusalem. Que é a fonte de água em Jerusalém. But only thing other people do not know is this. Mas o que outras pessoas não sabem é que, For all the people, they only know the spring of Gihon. então, as pessoas conhecem só essa fonte, a de Gihon. But only for the shepherds
Mas somente os pastores He knows very well. sabem There must be some hidden waterway underneath. que deve haver um sistema oculto, escondido ainda por debaixo. Do you understand? Você compreende? When he was young, Quando ele era jovem, after he was victorious over Goliath, depois que ele venceu Golias, he know this is only the beginning of victory. ele sabia que aquilo era apenas o princípio da vitória. Final victory is A vitória final who will take over Jerusalem. envolvia quem tomasse Jerusalém. And thank the Lord. Graças ao He was Senhor, only a shepherd. ele era apenas um pastor. So after he won the victory, Depois de ele ter conquistado a vitória, immediately he went to Jerusalem. imediatamente ele foi até Jerusalém. He knew that. Ele sabia. He knew the final victory is decided by who will conquer Jerusalem. Ele sabia que a vitória final seria decidida por quem conseguisse conquistar Jerusalém. Do you see that? Later, when he conquered Jerusalem, E depois, quando ele conquistou Jerusalém, actually he already laid the foundation 14 years earlier. é porque ele já havia lançado aquela base 14 anos antes. He has such an ambition, Ele tinha tal ambição, the ambition of God. é a ambição de Deus. He wanted to conquer Zion Ele queria conquistar Sião for his master. para o seu mestre. So he make all kind of observation. Então ele fez todas aquelas In observações. what way I can penetrate into it? Como é que eu posso entrar? In what way I can penetrate into that city? De que jeito é possível entrar nessa cidade? So remember, when he with his people, Com o seu povo. and when they came to the city, Quando esse povo chegou até a cidade and they saw enemy really, enemy prepared very well. e perceberam que o inimigo havia se preparado muito After bem. many years of preparation, Depois de tantos anos de preparação, this city almost become invincible. aquela cidade havia se tornado praticamente So invencível. now they know that they prepare everything Então eles sabiam que tinha sido tudo preparado. because there is a secret tunnel or secret water system underneath. Mas havia um túnel, um sistema de água secreto por debaixo. They know, but the enemy do not know. Eles sabiam, mas o inimigo não sabia. Now, because enemy does not know, so there's no way for them to come in. Porque, como o inimigo não sabia, para o inimigo não tinha jeito de So eles they entrarem. arrange everything to the point that Então eles arrumaram tudo até they only put the blind and the lamb on the city wall. a ponto de colocarem os coxos e os cegos sobre os muros. So as if saying to David, don't come. Como dizendo para Davi, olha, não vem não. We don't face you with our regular army. Nós não precisamos encará-lo com o nosso We exército. face you with lame and blind. Nós conseguimos te fazer frente com os cegos e os If coxos. you can conquer the blind, Se você conseguir conquistar os if you can cegos conquer the lame, e os coxos, you conquer the city. então você conquista a You open cidade. the city. Você consegue abrir a cidade. So brothers, when David saw that, Quando Davi viu isso, he knew that it's almost impossible. ele sabia que era impossível. But then he said, Aí ele disse: whoever climbs up by way of the water shaft and defeat the Jebusites. Verse 8. Yeah, verse 8. É. Todo o que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos. Now, when you talk about Jebusites, Ao falar dos jebuseus, they are represented by the blind and the lame. eles representam aqueles cegos e os coxos. Therefore, they say, the blind and the lame shall not come into the house. Por isso se diz, nem cego nem coxo entrará na casa. Brothers and sisters, only David knows the secret. Somente Davi conheceu o segredo. So somehow, someone entered into the water shaft, Alguém então entrou naquele canal subterrâneo. and also David himself. E o próprio Davi também. They enter into the city. Eles entraram na cidade. They open the city gate from within, not from without. E assim eles abriram os portões da cidade de dentro, não de fora. That's how David conquered the stronghold of Zion. Foi assim que Davi conquistou a fortaleza de Sião. So now David called it City of David. E então Davi chamou Sião da cidade de Davi. Why City of Por David? que a cidade de Davi? He has conquered the stronghold. Porque ele havia conquistado a fortaleza. But remember, that city has been conquered. Aquela cidade foi conquistada. You don't find any inch of destruction. Mas você não encontra qualquer pedacinho The de destruição. wall is perfect.
Os muros estão intactos. The gate is O perfect. portão está perfeito. And you don't find any bloodshedding. E não houve qualquer tipo de derramamento de But sangue. David conquered the city. E com tudo isso, Davi conquistou a cidade. This is the conquer of of Zion. Essa é a conquista do Monte Sião. So often we neglect that. E frequentemente negligenciamos isso. Only when David conquered Zion, Somente quando Davi conquistou Sião and then when he ascended the throne there, e quando ele ascendeu ao trono ali, that is according to God's heart. isso sim foi de acordo com o coração de So do you Deus. understand? Você compreende? He definitely cannot bypass Jerusalem. Ele não podia passar ao largo de Jerusalém. He definitely was still the king over Israel. Ele era já o rei sobre Israel. He could exercise his kingship from Hebron. Alguém poderia imaginar que ele pudesse exercer o seu reinado But lá de that's Hebron. only his way, Mas esse seria o caminho dele, not God's way. não o caminho de Deus. When you talk about God's way, Ao falarmos do caminho de Deus, Zion, então é sempre Sião, Jerusalem, Jerusalém. ought to be conquered. Essas cidades devem ser If conquistadas. you want to set your throne, Se você quer estabelecer o seu trono, only place on this earth o único lugar neste mundo is Zion. é Sião. So Mount Zion is where the throne of David is supposed to be. Então o Monte Sião é onde deve estar o trono de Davi. That according to God's will. E isso é de acordo com o propósito, a Now, vontade why de it was Deus. so? Por que foi assim? We need the whole Bible to interpret. Precisamos de toda a Bíblia para interpretar. So can you believe that? Can you believe that's what happened? Você pode acreditar que foi isso que aconteceu? And remember, Lembre-se, when we are told the story of how David conquered the city. quando é contada a história de como Davi conquistou a cidade. So David called stronghold of Zion as the city of David. Davi se referiu à fortaleza de Sião como a cidade de Davi. And then you remember, when angel sent the good tidings, Quando o anjo trouxe as boas novas, and what he said? o que foi que ele disse? The angel said, today, O anjo disse: hoje, in the city of David, na cidade de Davi, a Savior was born. nasceu o Salvador. Why city of David? Por que cidade de Davi? Because David was born there. Porque foi ali que Davi nasceu, According to prophecy of Micah. de acordo com a profecia de Miqueias. Now, Jesus Christ should be born in Bethlehem. Jesus Cristo deveria nascer em Belém. Why Bethlehem? Por que Belém? Because Bethlehem was called city of David. Porque Belém era chamada cidade de Davi. That's where David was born. Porque foi ali que Davi nasceu. That also should be the place someone who is greater than David was born. Então ali seria o lugar, deveria ser o lugar onde aquele que é maior do que Davi So now também you nascesse. understand. David lives. David lived on this earth Davi viveu nessa terra for one purpose. para um propósito: To present Christ to the world. apresentar a Cristo para o mundo. If you want to know where Christ should be born, Se você precisa saber onde é que Cristo you deveria just ask nascer, me where David was born. basta descobrir onde que Davi nasceu. And remember, Bethlehem Belém is city of David. é a cidade de Davi, Jerusalem is also city of David. mas Jerusalém também é a cidade de Davi. Bethlehem was where David was born. Belém foi o lugar em que Davi nasceu, And Jerusalem e Jerusalém is where he ascended to his throne. é onde Davi ascendeu ao trono. So whether he was born Quer onde ele tenha sido or nascido, whether he was on the throne, ou onde ele ascendeu ao trono, this is called city of David. esses lugares são chamados cidade de Davi. Do you see that? So there are twin cities of David in the Bible. Então é como se fossem cidades gêmeas na Bethlehem Bíblia. and Jerusalem. Belém e Jerusalém. Now Bethlehem is where David was born. Belém, onde Davi nasceu. And Jerusalem was where the throne of David is. E Jerusalém é o local do trono de Davi. So that's why I call city of David. Por isso que ambas são chamadas cidades de But listen Davi. carefully. Mas ouça com atenção. Now, when Isaiah tried to tell people the virgin birth of Christ, Quando Isaías profetizou sobre o nascimento virginal de Cristo, where he announced his news,
Onde foi que ele deu a notícia? Just like angel announced to the people that the good news because a savior is born in the city of David. Assim como o anjo anunciou às pessoas as boas novas de que havia nascido um Salvador na cidade de Do you Davi. understand? So for that reason, Por essa now razão, before Isaiah pronounced the prophetic word of virgin birth of Christ, antes de Isaías pronunciar a profecia do nascimento virginal de Cristo, and God called at Isaiah, Deus havia chamado Isaías. take your child Tome a seu filho to go to the beginning of the aqueduct, e ir ao início, ao princípio desse aqueduto, of the upper pool. daquele tanque superior. Now remember, if you have the upper pool, it must have a lower pool. Então, se há um tanque superior, certamente há um tanque inferior. Now everybody knows that lower pool means pool of Siloam. Agora, o tanque inferior é o de Siloé. Now upper pool is only discovered recently by archaeologists. E o tanque superior foi descoberto recentemente pelos arqueólogos. It's just near the Gihon Spring. Está muito perto daquela fonte de Gihon. Now we begin to understand E agora começamos a what compreender happened in the time of David. o que ocorreu no tempo de Davi. Actually, there are two towers, Havia duas torres part of the wall, city wall. que faziam parte do muro da Now cidade. one tower is called Spring Tower. Então, uma torre é a torre das fontes. Another tower called Pool Tower. E a outra torre é a torre dos tanques. Now in the Spring Tower, Nessa torre, you'll find the spring of Gihon was hidden there. então, debaixo dela estava escondida aquela fonte de Gihon. And from there, E a partir dali, all the drinking water will flow into the city. ali a água potável entraria para a cidade Finally end up in the lower pool. e terminaria no tanque inferior. So that's a secret tunnel in Jerusalem. Esse é aquele túnel secreto em Jerusalém. Even the city was besieged. Ainda que a cidade tivesse sido They cercada, don't worry about water. eles não precisavam se preocupar com água. They don't worry about drinking water. Não tem nenhum problema com água potável. So now from spring, Gihon of spring, Então, dessa fonte de Gihon all the way to the lower pool, até o tanque inferior, you find a tunnel called Hezekiah Tunnel. há um canal que é o canal de Ezequias. So that's something to do with the drinking water. Isso tem a ver com água potável. But then archaeology discovered something very interesting. Mas os arqueólogos encontraram algo muito interessante, Because in that twin tower, porque nessas duas torres, one is spring tower, então uma é a das fontes, another one in the tower, in the top of the tower is open pool nessa outra torre e em cima está um tanque aberto to receive the raining water. para receber a água pluvial de So chuva. that water is not for drinking. Essa água não era para beber. Somehow that water was channeled through a tunnel Essa água era canalizada called Canaanite Tunnel. e por um canal chamado dos cananeus. And that Canaanite Tunnel today is just along the eastern wall. E esse canal hoje corre ao longo do muro leste Now, oriental. when that water, raining water, going through that channel, E quando essa água de chuva passa por esse canal, the water will come out from a window. a água sai como que por uma janela. And for what purpose? Com que propósito? That water for irrigation. Essa água é para irrigação, To make King's Garden more beautiful. para tornar o jardim do rei mais belo. So do you understand? Você compreende? There are two ways to go from upper pool to the lower pool. Então, há dois caminhos do tanque mais alto ao tanque mais One baixo. is drinking water. Um diz respeito à água Another potável one is for irrigation. e o outro para irrigação. So that Canaanite tunnel is actually part of the wall. Então, esse canal cananeu era parte do muro propriamente So dito. now, they believe that Então, os arqueólogos acreditam David and his people que Davi e o seu povo most likely took the Canaanite tunnel. provavelmente foram por aquele canal cananeu. And from there, they enter into the city. E foi por meio dele que entraram na cidade. And from inside, they opened the gate. E de dentro eles abriram os portões. And this stronghold of Zion has been taken. E assim foi que a fortaleza de Sião foi conquistada. So according to today's knowledge, De acordo com o conhecimento it dos is dias de hoje, very clear. está claro. Either when you visit
Jerusalem. Quer quando você visite Jerusalém, Either you travel through the wet tunnel. quer você caminhe por esse canal molhado. That's a source of drinking water. Existe essa fonte de água potável. Or you just walk through a dry tunnel. Ou se você caminhar por um canal seco, But in the time of David, no tempo de Davi, you find full of raining water. que esse canal estava cheio de água So de the chuva. water will come out from the window. Então a água saía da janela. So most likely, David and his people climb into that window. Então possivelmente Davi e seu povo entrou por essa janela. And somehow they enter into that secret tunnel. E assim entraram naquele canal secreto. And they open the gate. Então abriram os portões. And the lame and the blind was conquered. E os coxos e os cegos foram conquistados. That's what happened at that day. Foi o que aconteceu naquele dia. But then we ask one question. Então perguntamos, Why God wanted Isaiah to announce virgin birth of Christ? por que Deus desejou anunciar o nascimento virginal de Cristo? On the very place where David entered into the city. Exatamente naquele ponto pelo qual Davi entrou na cidade. Now everybody knows that. Todo mundo sabe Jesus was born in the city of David. que o Senhor Jesus nasceu na cidade de Davi. But now if Isaiah pronounced the virgin birth of Christ, incarnation there, Mas foi ali que Isaías pronunciou a encarnação. this is not only twin city for David. Então, essas duas cidades são gêmeas não apenas This is para also Davi, twin city for Christ. mas também são cidades gêmeas para Cristo. Christ was born in Bethlehem. O Senhor Jesus Cristo nasceu em Belém. That story of virgin birth. Essa é a história do nascimento virginal. This story of incarnation. Essa é a história da encarnação. But remember, Lembre-se, one day, um dia, when we come to Isaiah chapter 9, ao chegar a Isaías capítulo he 9, will be sitting on the throne of David encontramos que ele se assenta no trono de Davi, in Jerusalem. em Jerusalém. So you see, brothers and sisters, Vocês percebem, irmãos? it is very clear. Isso está claro. This is not only the twin city for David. São cidades gêmeas não apenas para Davi, Actually, David only a type to typify Christ, mas de fato Davi é apenas um tipo que tipifica Cristo, who was not only born in Bethlehem. que não apenas nasceu em Belém, One day he will reign from Jerusalem. mas um dia reinará de Jerusalém. In another word, Em outras palavras, the Messiah, o Messias, the Savior, o Salvador, the anointed one, aquele que é ungido, will ascend to the throne of David. subirá ao trono de Davi. Brothers and sisters, that's the reason. Essa é a From razão. chapter 7 to chapter 9 Pela razão que temos entre o capítulo 7 e o capítulo 9 of Isaiah. de Isaías. And remember, Isaiah carefully tried to tell us how Christ was born Em que Isaías cuidadosamente nos disse como o Senhor nasceu. and how finally he will sit on the throne of David. E também como ele finalmente se assentará no trono de Davi. But in chapter 8, Mas no capítulo 8, how he has been rejected. como ele foi rejeitado. Like water of Siloam. Como aquela água de Siloé. Because water of Siloam flow very softly. A água de Siloé, ela corre de forma muito silenciosa. They prefer great river with violence. Algumas pessoas preferem grandes rios com muita turbulência, muita If violência. somehow Christ's feet is bigger than the feet of Roman Empire, Se de alguma forma a força do Senhor, o punho do Senhor for mais forte que o de Roma, then everybody believe that Jesus is the Christ. então todos acreditariam que Jesus Cristo era o Messias. But remember, Roman Empire like a swift and violent river. Mas o Império Romano era como esse rio torrentoso, cheio And de Jesus was força. only compared to the water of Siloam. E o Senhor Jesus é comparado àquela água calma do tanque de Siloé, Flow so softly. que corre de forma tão silenciosa. Either drinking water Seja a água de or potável irrigation water. ou a água de irrigação. It flow, but it flows softly. Ela corre, mas corre silenciosa. They reject him. E ele foi rejeitado. Brothers and sisters, in chapter 7, Irmãos, no capítulo 7, virgin birth of Christ. encontramos ali o nascimento virginal. Chapter 8, No capítulo 8, our Lord has been rejected by the world. o nosso Senhor foi rejeitado por este mundo. Chapter 9, E no capítulo 9, eventually our Lord should sit
on the throne of David. Finalmente o Senhor se assentará no trono de Davi. Now, if this is the interpretation, Se essa for a interpretação, then you understand então se compreende why David should conquer the city. por que Davi precisava conquistar a cidade. So one day, Um dia, when we come into the life of our Lord, ao chegarmos à vida do nosso Senhor, and you remember the story, você lembra da história? there was a blind from the birth. Havia aquele cego de nascença Do you understand? And somehow the Lord opened his e o eyes. Senhor abriu seus olhos. But then all the Pharisees, they were so nervous Os fariseus ficaram todos agitados. because they know their Bible very well. Eles conheciam bem a Bíblia. In Old Testament, No Antigo Testamento, you had the miracle of dividing the Red Sea. existe o milagre da divisão, da abertura do Mar Vermelho. You have the miracle of resurrection. Há um milagre da ressurreição. But you never had a miracle, someone who opened other people's eyes. Mas no Antigo Testamento não existe o milagre de alguém que tenha aberto os olhos a um cego. If in the Old Testament mention about that, Se o Antigo Testamento menciona alguma coisa must assim, be part of prophetic word. então tem que ser algo profético. It's a prophecy. Deve ser uma profecia. How do you know that Christ Messiah is coming? Como saber que Cristo Messias vem? Just by his miracle, you will notice that. Pelos seus milagres você saberá. Because in the Old Testament, No Antigo Testamento, you have all the miracles, but opening the eyes of the blind. encontramos todos os milagres, à exceção da abertura dos olhos do cego. That one was reserved for Christ, for Messiah to do. Esse milagre foi reservado para o Messias. So now you can understand. E agora você compreende. If somehow our Lord opened the eyes of the blind, Quando o Senhor abriu os olhos do cego, so if they know their Bible well, como eles conheciam bem a sua Bíblia, he must be Christ. eles concluíram, He deve ser o must be the Cristo. Messiah. Ele deve ser o Messias. Do you see that? And indeed, he is the Messiah. E de fato ele é o Messias. He is the one whom David typified. É ele a quem Davi tipifica. And David met the blind. E Davi encontrou com os cegos. David met the lame. Também encontrou com os coxos. If David is able to conquer the blind and the lame, then he becomes the conqueror. Se Davi foi capaz de conquistar os cegos e os coxos, ele se tornou So now conquistador. you see how our Lord opened the eyes of the blind. E o Senhor abriu os olhos do cego. And then how our Lord said to the blind, E o Senhor disse ao cego: go to Siloam, vá ao tanque de Siloé, and then you will see. e ali você verá. What does that mean? O que isso significa? According to Isaiah chapter 8, De acordo com Isaías capítulo 8, when the world refused to accept Christ, Jesus as their Messiah, quando o mundo rejeitou a Cristo como Messias, you are doing one thing. você Go to Siloam. está fazendo isso. Vai a mesmo Whenever Siloé. the world reject the soft flowing water of Siloam, Ao passo que o mundo rejeita essa água calma, silenciosa de Siloé, and go there, você vai lá you will see. e você verá. That's what happened. Foi isso que aconteceu. In other words, Em outras palavras, at that moment, naquele momento, Christ entered into his heart. Cristo entrou em seu coração He opened the gate from within. e ele abriu as portões pelo lado de dentro. We were blind. Nós éramos cegos. One day we see. Um dia vimos. Why? Por quê? Because God knows that. Porque o Senhor Deus sabe In us there is a water system. que em nós há um sistema de águas. So that's why our Lord said to a Samaritan woman, Foi por isso que o Senhor disse à mulher samaritana: if you believe in me, se você crer em mim, if you drink the water I give to se you, você beber da água que eu te der, you will thirst no more. você não mais terá sede. It will become a well or spring in E you. essa água se tornará uma fonte a jorrar em você. So my brothers and sisters, Irmãos, what does that mean? o que isso significa? In other words, outside of us you have a well, Significa que por fora de nós existe o poço, but inside of us a well or spring. mas em nós há uma fonte. It means that we are water system. Ou seja, nós temos um sistema de If we want to águas. worship God, we should worship God in spirit and in truth. E ao adorar a Deus, devemos adorar a Deus em espírito e verdade. Thank the Lord. Graças ao Senhor. When we believe in Lord Jesus, Quando cremos no Senhor Jesus, He did conquer us. Ele realmente nos conquistou. He did not use the oscillation wooden column to hit the wall. Ele não utilizou aquela coluna de madeira oscilando para bater e He abrir did o not break portão. our heart. Ele não quebrou o nosso coração. He kept all the wall and all the gate whole. Ele manteve todos os muros e os portões intactos. But we are conquered.
mas fomos We conquistados. surrender. Nós nos rendemos. We say we were blind. Nós dizemos, éramos cegos, Now we see. agora vemos. That's how Christ conquered you and me. Foi assim que Cristo conquistou a você e a mim. That's only one part of the story. Mas essa é uma parte da história. After his resurrection, Depois da sua ressurreição, do you see that in the temple? você vê no templo, Peter and John Pedro e João, saw someone who's lame from the birth eles encontraram um coxo de nascença. and thanked the Lord. And Peter said, Pedro disse, silver and gold I do not have, prata e ouro nós não temos, but in the name of our Lord Jesus, mas no nome do Senhor Jesus, you walk. levanta e anda. Now, my brothers and sisters, Irmãos, somehow Christ entered into his life, de alguma maneira Cristo entrou na vida deles opened the gate from within. e entrou na vida daquele paralítico e entrou e abriu os portões por dentro. Because that's the pattern of the conqueror of the universe. Porque esse é o padrão do conquistador deste universo. Now you understand Você compreende agora? who copied whom. Quem copiou quem? Then you begin to understand Agora você compreende one day que um dia Messiah, the anointed one, o Messias, o ungido, will ascend to the throne in Jerusalem. ascenderá ao trono em Jerusalém. Remember, because that's true with Messiah. Isso é verdadeiro com respeito ao Messias. Because Messiah will ascend to the throne in Jerusalem. Porque o Messias ascenderá ao trono em Jerusalém, So David had to conquer Jerusalem. Davi precisava conquistar Jerusalém. Remember, God, David had to open the gate from within. Davi precisava abrir os portões de Jerusalém pelo lado de dentro. That's Zion. Isso é Sião. So, brothers, David can only have his throne Davi só tinha seu trono. where the throne of Messiah is. Ele só teve o trono onde está o trono do Messias. So David only asked one question: Então Davi só precisava fazer uma where the pergunta. Messiah will ascend to the throne? Onde é que o Messias subirá ao trono? If Isaiah 9 is correct, Se Isaías capítulo 9 estiver correto, in one day when our Lord returns, um dia quando o Senhor voltar, he will sit on the throne of David. ele se assentará no trono de Davi. So for that reason, E por essa razão, David had to conquer the Jerusalem, city of Jerusalem. Davi precisava conquistar a cidade de Jerusalém. Why? Because throne of David O trono de Davi is after the throne of the anointed one. é de acordo com o trono do ungido. Now you understand. There is only one throne in the universe. Há apenas um trono no universo, Throne of Christ. que é o trono de Cristo. Throne of the Son of God. É o trono do Filho de Deus. Remember, this is Mount Zion. Esse é o Monte Sião. This is Jerusalem. Essa é Jerusalém. So let's come to book of Acts. Vamos ao livro de Atos, Chapter 4. capítulo 4, Verse 25. versículo 25. Who by the mouth of your servant David have said, Que dissestes por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, why did the nation rage and the people plot vain things? porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. The kings of the earth took their stand, and the rulers were gathered together against the Lord and against his Christ. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. You know, these are the exact words of Psalm 2. Você reconhece aqui as palavras do Salmo 2. If you read the beginning, Se você ler o princípio, these are the phrases. These are the phrases. são essas as frases que But encontramos then, lá. let us see how Holy Spirit tried to explain that verse. Agora observemos como o Espírito Santo explicou esse versículo. This actually is part of the prayer of the church. E isso é parte da oração da igreja. So, by the Holy Spirit, Então, pelo Espírito Santo, we understand how to interpret the Psalm 2. nós entendemos como interpretar o Salmo 2, Verse 27. versículo 27. Try to explain what happened to the nations. Explica o que aconteceu às nações. For truly against your holy servant Jesus, whom you anointed, both Herod and Pontius Pilate, with the Gentiles and the people of Israel, were gathered together. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes,
Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. And you know this happened during the crucifixion of our Lord. Sabemos que isso ocorreu durante a crucificação do Senhor. So if you want to understand Psalm 2, Então, a fim de entender o Salmo 2, Holy Spirit tried to teach o us. Espírito Santo nos ensina Now that part of the Bible already fulfilled in the time of our Lord. que aquela parte da Bíblia já se cumpriu nos dias do Senhor. So our Lord was crucified. O Senhor foi And crucificado, before his crucifixion, mas antes da sua they crucificação, say away from him. eles disseram: crucifica-o, They say crucify him. crucifica-o. So how to describe those nations? Como descrever essas nações? Truly against your holy servant Jesus. Ele fala assim: se levantaram contra teu santo servo And our Jesus. Lord Jesus is the holy servant. E o Senhor Jesus é esse servo He's santo, the Messiah. é o Messias, Whom you anointed. ao qual ungiste, But he died on the cross. mas ele morreu na cruz. And both Herod and Pontius Pilate, Por Herodes e Pôncio Pilatos, with the Gentile and the people of Israel, were gathered together. com gentios e gente de Israel. So now see, this represents all the nations. Então, isso representa todas as nações. Not only Herod, Não apenas also Herodes, someone represents Roman Empire, também alguém que representa o Império Romano, and with the Gentiles, e também os gentios, and also with the people of e Israel. também o povo de Israel. You find the chief priest there. Então, ali estavam os principais You sacerdotes, find scribe there. os escribas, You find Pharisees os there. fariseus, They all come together. todos se uniram. These are the nations described in the beginning of chapter 2 of Psalm. Essas são as nações descritas no início do capítulo 2 dos Salmos. Now that's very clear Isso está claro. because we know that they are against his Christ. Eles se uniram contra o seu Cristo. So now we come back to the real chapter. Agora voltamos de fato ao capítulo, So we come to Psalm 2. ao Salmo 2. Who do the nations rage and the people plot a vain thing? Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together, and against the Lord and against his anointed say. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Let us break their bounds in pieces, and cast away their cords from us. rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. He who sits in the heavenly shall laugh. Ri-se aquele que habita nos céus. The Lord shall hold them in derision. O Senhor zomba deles. Then he shall speak to them in his wrath, E na sua ira, seu tempo lhes há de falar. and distress them in his deep displeasure. E no seu furor os confundirá. Verse 6. Versículo 6. Yet I have set my king on my holy hill of Zion. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Do you Sião. understand? Você compreende? If the anointed one, if the Messiah Se o Messias ought to be anointed, ought to sit on his throne, deve sentar-se no seu trono, according to our Lord, de acordo com o nosso I Senhor, have set my king. diz: eu, porém, constituí o meu My rei. king referred to Christ Esse meu rei refere-se a Cristo, on my holy hill of Zion. sobre o meu santo monte Sião. For that reason, E por essa razão, David had to conquer Zion. Davi precisava conquistar Sião. When he made Zion his throne, Quando ele fez de Sião o seu trono, he simply conformed into the image of Christ. ele simplesmente se conformou à imagem de Cristo. Because eventually, E no fim, it is Christ who will sit on the throne of David. é Cristo quem se assentará no trono de Davi. And only when Christ sits on the throne of David, E somente quando Cristo se assentar no trono de that Davi, throne will be forever. é que esse trono será para Today, where sempre. is the throne of David? Hoje, onde está o trono de Davi? So in order for that covenant to be fulfilled, Mas para que aquela aliança seja cumprida, Christ ought to be born então Cristo precisava by nascer the virgin birth. de forma virginal. He ought to be born in the city of Jerusalem. Ele precisava nascer em He Belém. will be rejected on the cross Ele será rejeitado sobre a cruz. one day. E um dia, And he will
enter into the city ele entrará na cidade and he will conquer the city. e conquistará a cidade. He will open the gate from within. Ele abrirá a cidade por dentro He will sit on the throne of David. e se assentará no trono de Davi. That's what the Bible said. É o que a Bíblia That's diz. Isaiah chapter 9 said. Isso é Isaías capítulo 9. So if this is the truth, Se for verdade, so brothers, throne of David cannot be anywhere. o trono de Davi não pode ser em qualquer You have lugar. to find out. Você precisa When descobrir. Messiah comes, Quando o Messias when the voltar, anointed one comes, quando vier o ungido, where should be his throne? onde estará seu trono? So brothers, remember, throne of David O trono de Davi is not original. não é original. Throne of David O trono de is Davi nothing but a copy of throne of é Christ. nada a não ser uma cópia do trono de Cristo. So now you understand. E agora você In the compreende whole que em universe, todo este universo there is only one throne. há apenas um trono, That is the throne of Christ. que é o trono de Cristo. So that's why remember the promise to the overcomers in Church of Laodicea. Então lembre-se da promessa feita aos vencedores em Laodiceia. Those who overcome Aquele que vencer, will sit with me on my throne. lhe darei que se assente comigo no meu trono. Just like I overcame Assim como eu venci, and sit on the throne of my Father. assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. So brothers, Então, irmãos, David was sitting on the throne of Christ. Davi se assentou no trono de Cristo. That's the definition of throne of David. Essa é a definição do trono de Davi. Do you understand, brothers? Você compreende? Remember, Lembre, if David is overcomer, se Davi for um vencedor, he definitely will sit on the throne of Christ. então ele certamente se assentaria no trono de Cristo. And now you understand E agora você why compreende David had to conquer the city por que Davi precisava conquistar a and cidade. thank the Lord Graças ao Senhor. without bloodshed, Sem derramamento de sangue. without destroy any piece of wall or any piece of gate. Sem destruir os muros nem o portão. And you find a conqueror Encontramos um who conquistador opened the gate from within. que abre os portões pelo lado de dentro. Only a shepherd was able to do that. Somente um pastor é capaz de fazer assim. A shepherd, Um pastor, always for the victory of God. sempre em favor da vitória de Deus. For many years, E por muitos anos, he was meditating. ele meditava. If one day Se um dia he should be brought to a high position. ele fosse levantado a alguma posição elevada, But brothers, finally, that day has come. finalmente esse dia chegou. He was on the throne of David. E ele estava no trono de Davi. But remember, this only throne of David. Esse é apenas o trono de Davi. This is not throne of the Messiah. Não é o trono ainda do Messias. Only when these two are one. Mas quando esses dois forem um, So this is the true throne of David. então se tornará o verdadeiro trono de Davi. So may the Lord speak to us. Possa o Senhor falar a nós. Hopefully after tonight's fellowship. Espero que depois desse tempo de And compartilhar de when we hoje, come to the Psalm 2. ao chegar ao Salmo 2, And also you go home, try to study Psalm 110. e você também voltar ao seu quarto e estudar o Salmo 110. These two Psalms are Psalm of David. Esses dois salmos falam de Davi, And são de Davi. remember, according to these two Psalms, E de acordo com esses salmos, the anointed one, the Messiah, o ungido, o Messias, God said, my king Deus se refere a ele como meu rei, will be on holy hill of Zion. será sobre o meu santo monte Sião. So, brothers and sisters, remember, Irmãos, lembrem-se 2,000 years ago, que há 2000 anos you remember the nation make lots of noise. as nações fizeram muito barulho, Today, our Lord is about to come. mas o Senhor hoje está prestes a Our voltar, Lord is about to return. está prestes a retornar. Today, if you look at what happened in United Nations, Se você observar o que acontece nas Nações Unidas hoje, it simply gives you verse 1 to verse 3 ele te dará do versículo 1 ao versículo in 3, such a vivid way. de uma maneira tão vívida, Especially we come to the beginning of this year. especialmente no início deste ano. We just conclude the last page of the last year. É como se tivéssemos concluído a página do ano So passado. many things happen. Tantas coisas aconteceram. This world changed so rapidly. Este mundo transformou-se de forma tão rápida. Now one day we know Mas um dia the sabemos Lord definitely will come back. que o Senhor voltará. So remember, David
was only the type of Christ. Lembre-se que Davi era apenas um tipo de Cristo. So when he lived on this earth, Quando ele viveu nessa terra and God worked in his life, e Deus trabalhou em sua vida try to make a model. e fez dele um modelo. Try to make his life according to the coming Christ. Ele fez da vida de Davi com modelo para do Cristo David, vindouro, 3,000 years ago. 3.000 anos atrás. And Jesus was born 2,000 years ago. Mas o Senhor nasceu 2.000 anos atrás. So remember when God was doing something in the life of David, Então, quando Deus fazia o seu trabalho na vida de Davi, he had a model of Christ in his mind. ele já tinha um modelo de Cristo em sua mente. So he tried to organize the life of David E ele ordenou a vida de Davi, here and there. aqui e acolá. And somehow David went through some kind of suffering. E Davi passou por sofrimento. So he said, my God, why you have forsaken E me? Davi disse, Deus meu, por que me By desamparaste? this way. E dessa And maneira, David was able to express the spirit of Christ on the cross. Davi foi capaz de expressar o Espírito de Cristo sobre a cruz. And more than that, the way he conquered E Zion também da maneira pela qual ele conquistou Sião, simply tells us nos diz God always has Christ in view. que Deus sempre tem Cristo em vista. How David should ascend to the throne. Como que Davi deveria subir ao seu trono? That's exactly later how Christ, the anointed one, will ascend the É throne. exatamente a maneira pela qual Cristo depois ascenderá ao seu trono. So, brothers and sisters, Irmãos, when we study Isaiah 9, ao estudar Isaías 9, we know that Christ will sit on the throne of David. sabemos que Cristo se assentará no trono de Davi. As if throne of David first and then Christ. É como se primeiro viesse o trono de Davi, depois o de Cristo. Just the other way around. Mas de fato é o contrário. Why David become the type of Christ Por que Davi se tornou o tipo de Cristo in his life? na sua vida? Somehow remind us of Christ, life of Christ. Que a vida de Davi nos lembra da vida de Cristo. So remember, that's how God organized the life of David. Foi assim que Deus ordenou a vida de Davi. He has to conquer Zion. Ele precisava conquistar He Sião called it City of David. e ele a chamou cidade de Davi. Now, brothers, Irmãos, is this the whole story about the throne of David? será que essa é toda a história do trono de Davi? Do you tell me that Mount Zion is everything? Será que o Monte Sião é tudo? Mount Zion equal to Jerusalem? Será que Monte Sião é igual a Jerusalém? No, Jerusalem is much bigger than that. Não, Jerusalém é maior. So the work of God with David is not through yet. Então, o trabalho de Deus com Davi ainda não acabou. Yes, he conquered the city. Sim, ele conquistou a He cidade, had to do much more. mas Deus precisa fazer mais. He had to live a life Davi precisa viver uma vida according to coming Christ. de acordo com o Cristo que Finally, viria. when you talk about Jerusalem, Ao final, ao falar de Jerusalém, it is Jerusalem in the mind of God. é Jerusalém de acordo com a mente de It Deus. cannot just equal to the Mount Zion. Não pode ser igual apenas ao Monte Sião. Much more than that. Tem que ser muito mais do que So isso. then when you study the life of David, Então, ao estudar a vida de Davi, when you study the Psalm of David, ao estudar os Salmos de Davi, your eyes begin to open. seus olhos começam a se We abrir. thought we knew everything about David. Achávamos que conhecíamos tudo We sobre know how to Davi. explain David. Como explicar a Davi. Brothers and sisters, sooner or later you will discover Mas cedo ou tarde você descobrirá we do not know David. que nós não conhecemos Davi. Sometimes we misrepresent Christ. Às vezes nós representamos mal a Cristo. Sometimes we misrepresent the authority. Às vezes nós representamos mal a autoridade. Many husbands Muitos maridos misrepresent Christ. representam mal a Many Cristo. parents, Muitos pais e mães misrepresent Christ. representam mal a Cristo. many church leaders E muitos líderes na igreja misrepresent Christ. representam mal a Cristo. We thought we have our authority. Nós achávamos que tínhamos nossa autoridade. We thought we have our throne. Achávamos que tínhamos o nosso trono. Brothers, until the throne of David Mas, irmãos, enquanto o trono de Davi is one with the throne of Christ, não se tornar um com o trono de Cristo, if you are overcome, se você for um vencedor, you are sitting on his throne. você se assentará no trono dele. So may the Lord speak to our Que o heart. Senhor fale ao nosso coração. This is very, very important. Isso é muito, muito importante. Let's pray. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu toque, pela revelação do Teu Espírito. E nós a submetemos a Ti, pedindo que o Senhor a preserve e a guarde no nosso coração. Senhor, nós adoramos o Teu nome, porque o Senhor verdadeiramente é Rei de Reis. E o Teu trono permanece para sempre.
como te adoramos nessa noite, pelo teu mover ao longo da história, apontando para uma única pessoa, um único trono, um único rei. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Maranata, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.